E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para a nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço! E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para a nossa aula de física. Hoje vamos usar um pouquinho o quadro, né? Vamos tentar esse método para facilitar um pouquinho mais o nosso estudo, tá certo? Então vamos para a aula. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos lá então falar de potência média, gente, tá? Então potência, conforme vocês podem ver aqui na relação matemática, uma relação de trabalho e tempo, tá? Então a gente pode dizer que a potência é a rapidez com que a energia é transformada de um tipo de energia em outra energia, ou o quanto tempo nós temos para realizar certo trabalho. Então isso é potência. E aí matematicamente a gente consegue perceber aqui, ó, que a potência é dado pelo trabalho de uma força dividido pelo intervalo de tempo que é realizado essa ação, é realizado esse trabalho, tá? Então nós vamos falar das unidades de medida da potência, pensando na unidade de medida do trabalho e a unidade de medida do tempo. Então, no sistema internacional, a gente tem que a unidade de medida do trabalho, por ser uma transformação de energia, é o Joule. A unidade de medida para o tempo, o segundo. E quando a gente faz essa relação, a gente tem a unidade de medida da potência, que é o watts. Ok? Muito bom. Lá na engenharia, principalmente na engenharia mecânica, na engenharia de automóveis, nós temos a unidade de medida um pouquinho diferente da unidade de medida que nós utilizamos no sistema internacional, que é o HP e o CV, onde o HP é o horsepower, né, que corresponde a 746 watts, e o cavalo vapor, que corresponde a 735 watts. Então, em algumas situações e algumas atividades, você vai ter lá a potência dada em cavalo vapor ou dada em HP. Então você vai lembrar dessas relações, ok? Então agora vamos falar de potência e velocidade. Olha só, gente, o que nós temos para falar de potência e velocidade? Então nós vamos pegar aqui um objeto, nesse caso aqui um bloco, certa massa, que está sendo arrastado por uma força F, tá? Quando isso ocorrer, nós teremos então uma velocidade nesse corpo devido a essa força. Vamos imaginar que não tenhamos atrito, né? Fica muito mais simples a gente perceber que quando eu aplicar uma força nesse bloco, então nós teremos um movimento, tendo então uma velocidade, tá? Perceba que a força, ela está sendo aplicada em um certo ângulo, nós chamamos aqui de ângulo alfa, em relação à movimentação, em relação à velocidade do bloco. Então nós dizemos que a potência, matematicamente, nesse caso, é dado pela relação força-velocidade e o cosseno desse ângulo alfa. Então temos que a potência é dada por força vezes velocidade vezes o cosseno de alfa. Tá certo? E é claro, você vai precisar lembrar, potência, unidade de medida, é o watts, força é o newton e a velocidade metros por segundo. Galera, então vamos fazer aqui um exemplo, né? Atividade número 2 lá da página 59 para ver como é que funciona isso. Então veja só. Atividade número 2 diz o seguinte: uma mulher de massa igual a 50 kg sobe uma rua cuja elevação total é de 30 metros em 40 segundos. Qual é a potência média desenvolvida pela pessoa? Bom, então a gente vai fazer o seguinte: nós sabemos qual que é a massa dessa pessoa, né? Então a massa dessa mulher é de 50 kg. Qual a informação que nós temos a mais? Temos que o deslocamento é de 30 metros. Então vamos colocar aqui. Esse deslocamento da pessoa ou da mulher é de 30 metros. O que mais nós temos? Nós temos que ela leva 40 segundos. Esse é o tempo para ela realizar essa ação. 40 segundos. E aí a pergunta é: qual é a potência média? Então vamos lá. Como é que nós vamos determinar isso aqui? Perceba o que eu tenho. Então eu tenho o deslocamento, tenho o tempo e preciso da potência. Aí a gente vai lembrar que a potência ela é dada pelo trabalho de uma força dividido por quem? Dividido pela a variação de tempo.
Então eu tenho que essa potência é dada pelo trabalho. Mas como é que a gente determina o trabalho? O trabalho é a força vezes o deslocamento. A força, né, peso, vezes quem? Vezes o deslocamento. Lembra lá, o trabalho é força vezes deslocamento. Que força que está sendo realizada? A força peso. A força peso da mulher está apontando para baixo. Para ela conseguir subir, então ela tem que realizar uma força que seja exatamente igual à força peso. Muito bom. Dividido pelo tempo que ela faz isso. Então vamos lá, nós temos que a potência é dado pelo peso da moça. Como é que a gente determina esse peso? Lembra lá, segunda lei de Newton. Vou até trazer aqui, ó. Então força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então a força-peso, a massa da mulher vezes a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento. Isso dividido por quanto? Pelo intervalo de tempo. Então eu tenho que a potência é dada pela massa, 50 kg, vezes a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vamos lembrar disso, vezes quem? O quanto ela subiu, que foi 30 metros, dividido pelo tempo, que foi de 40. Muito bom. E aí nós vamos realizar essa multiplicação, 50 vezes 10 vezes 30, e dividir por 40. 5 vezes 3, 15, né? Então temos aqui, e vamos juntar esses três zeros, 1, 2, 3, e dividir por 40. Vamos simplificar esses dois últimos zeros. Aí temos 1.500 dividido por 4. 1.500 dividido por 4, nós temos o valor de 375, como é potência, 375 watts. Então essa foi a potência realizada, né, ou oferecida, fornecida, para realizar essa ação, realizar esse trabalho num tempo de 40 segundos. Galera, então quando a gente fala de potência, nós caímos numa situação de rendimento, né? Principalmente quando a gente vai falar de máquina. Quando você vai comprar uma máquina, um liquidificador, uma máquina de lavar, qualquer coisa, você quer saber qual é o rendimento dessa máquina, né? O quão potente ela é. Bom, mas o que é o rendimento? Para a gente entender bem sobre esse assunto, vamos visualizar esse esquema que eu fiz aqui para vocês, em que eu tenho uma potência que é oferecida pela quantidade de energia que essa máquina vai receber. Então nós temos uma potência total oferecida para essa máquina. No entanto, não existe uma máquina que realize ou faça com que toda essa potência, toda essa energia recebida se transforme em ação. Parte dessa energia é perdida, né? Vamos colocar aí entre aspas, perdida, porque ela não é perdida, ela é transformada em outro tipo de energia, tá? Porque vamos lembrar que a energia não é construída e nem destruída, ela é só transformada. Mas de qualquer maneira, essa energia ela não está sendo usada para realizar a ação que é proposta pela máquina. Então, apenas uma parte vai ser utilizada, que nós chamamos de potência útil, tá certo? Quer ver um exemplo? Um automóvel. Quando a gente coloca combustível no automóvel, não quer dizer que 100% daquele combustível que vai ser queimado pelo motor vai ser utilizado para a movimentação do automóvel. Parte dessa queima de combustível vai ser utilizado para aquecimento do motor. Esse aquecimento do motor é a energia do combustível que está sendo dissipada, ela não está sendo usada para a movimentação, ok? Muito bom. Então a gente continua aqui que a energia total oferecida à máquina vai ser dada então pela essa potência útil que foi utilizada mais a potência dissipada. Então aqui você está vendo que eu não consigo ter uma máquina com 100% de rendimento. Por que não consigo? Porque parte dessa energia é dissipada, parte dessa energia é perdida, beleza? Muito bom. E aí quando a gente observa essa situação, nós conseguimos fazer uma porcentagem, conseguimos determinar um número decimal para representar o rendimento. E aí aqui eu tenho uma letra grega chamada eta, tá? A letra grega minúscula eta, em que nos dá o rendimento, onde o rendimento é a razão da potência útil pela potência total. E aqui eu consigo perceber então que esse rendimento vai variar de 0% a 100%. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que uma máquina ela pode ter um rendimento de 0%, né?
ou, se for no caso, uma máquina ideal, que seria uma máquina teórica, tá? Em exercícios a gente pode pensar numa máquina que não perda energia, que não vai perder energia. Mas, na realidade, de fato ela não existe, tá? Só podemos pensar isso na teoria. Se você vai ser lá um engenheiro mecânico, se você vai ser um engenheiro que vai produzir automóveis, motores, então você tem que procurar um motor que tenha um rendimento de 100%. Então você vai usar a teoria pensando no rendimento de 100%. Mas é claro que na prática isso não vai existir. Tá certo? Muito bom. E aí podemos dizer também, em número decimal, que esse rendimento está compreendido entre 0 e 1. Muito bom. Ok? E a gente vai lembrar que o rendimento ele não tem unidade de medida. É uma grandeza adimensional. Por quê? Nós estamos dividindo potência por potência. Então é somente uma razão, somente uma fração. Vamos para o exemplo? Olha só, pessoal, exercício, ou exemplo, né? Exemplo é a atividade número 7, lá da página 60. Vamos dar uma olhadinha, pegue aí a apostila de vocês, vamos acompanhar juntos. Olha só, uma máquina de puxar água realiza um trabalho de 2.000 joules em 10 segundos. Sabendo que essa máquina tem rendimento de 40%, qual é a potência total consumida pela máquina? Então, qual é a potência total? Nós sabemos qual é a potência útil dessa máquina, porque ela tem o quê? Um rendimento de 40%. Com isso, nós podemos determinar qual é a potência útil, porque a potência útil vai ser o trabalho que essa máquina está realizando, pelo tempo que ela leva para realizar esse trabalho. Então, essa potência útil, vamos colocar um U aqui, né, para ficar bem explícito o que é a potência útil, é dado então pelo trabalho. O trabalho é o quanto que ela está gastando de energia, que é 2.000 joules, que foi dado na questão, pelo tempo que ela leva para realizar essa ação. O tempo é de 10 segundos. Muito bom. Então nós temos que essa potência é de 200 watts. Que potência? A potência útil. Mas sabemos o rendimento da máquina. O rendimento da máquina é de 40%, conforme foi dado no exercício. E como é que a gente determina esse rendimento? A potência útil dividido pela potência total. Muito bom. E aí nós precisamos então determinar qual é a potência total consumida pela máquina. Então, é isso que eu preciso, potência total. O rendimento eu já sei, que 40%. Então vamos colocar lá, 40% corresponde a 0,4, né? Lembrar das aulas de matemática, 40 dividido por 100. Não vou usar 40 com símbolo por cento. Eu tenho que dividir o 40 por 100. Então 0,4 igual a potência útil, 200 dividido pela potência total, que é o que o exercício solicita para que eu faça, né? Então nós temos o seguinte, vamos multiplicar cruzado, né? 0,4 vezes potência total, então 0,4 vezes a potência total igual a 200. Agora vou passar dividindo esse 0,4, então a potência total é igual a 200 dividido por 0,4. Bom, tem gente que é bom na matemática e já está pensando, né? Eu sei que vocês são bom na matemática. Falar assim, ó, professor, era só trocar de lugar aqui a potência e o 0,4. Beleza, pode fazer dessa forma, tá bom? Então nós temos que a potência total é de 200 dividido por 0,4, então nós temos o valor de 500 watts. Então essa é a potência total. Poderia muito bem perguntar para vocês aí o seguinte, qual que é a potência dissipada, né? Eu tenho a potência total, tenho a potência útil, que é de 200, então quanto que vai ser dissipada? Olha só, nesse caso essa máquina ela está perdendo 300 watts de potência, porque está sendo oferecida para ela 500 watts, ela só está utilizando para a produção quanto? 200. Professor, não entendi. Então você faz o seguinte, sabemos que a potência total é igual a potência útil mais quem? A potência dissipada. Potência total, quanto foi oferecida? 500. Igual a quanto? Potência útil, foi utilizado. Foi utilizado quanto? 200. Mais a potência dissipada.
E aí você vai resolver isso aí, ó, uma equação do primeiro grau, né? Então vamos deixar a variável, ou a incógnita, potência dissipada nesse primeiro membro. Vamos passar o 200 para cá. Então eu tenho que 300 é igual a potência dissipada. Ou seja, a potência dissipada é de 300 watts. Beleza, gente? Então aqui eu só acrescentei um questionamento a mais no exemplo, né? Nesse exercício número 7, só era questionado qual era a potência total. No entanto, a gente já pegou um gancho para falar da potência dissipada. Beleza? Vamos fazer exercício?